O ano era 1860 e a Fazenda São Jerônimo, um império de café no interior do Rio de Janeiro, vivia seus dias mais sombrios. O cheiro de café torrado, que outrora era sinônimo de prosperidade, agora se misturava ao odor fúnebre de óleos de cânfora e suor febril. A maleta fria, como os escravizados a chamavam, ou simplesmente o mal, havia se instalado, começando lentamente pelos barracões e com uma voracidade aterrorizante, subindo a colina até a majestosa Casa Grande. Sinhá Isabel, de 25 anos, andava pelos corredores com a inquietude de um felino enjaulado. Seu vestido de seda esvoaçante parecia um deboche à atmosfera de luto. O feitor, Sr. Matias, estava acamado, e até mesmo o respeitado barão de São Jerônimo, pai de Isabel, tossia um catarro espesso e escuro que prenunciava o pior. Isabel era conhecida por sua mente afiada e seu desprezo por qualquer manifestação de crença que não fosse a fria liturgia católica imposta. Ela confiava em números, em safras e na superioridade da medicina francesa que seus pais importavam a peso de ouro. Contudo, os caríssimos doutores de corte haviam chegado, consultado, sangrado os doentes com sanguessugas e partido, deixando para trás apenas receitas inúteis e um diagnóstico vago de miasmas perniciosos. A ciência falhara. O que mais a irritava era a passividade de sua mãe, a baronesa, que se agarrava a escapulários e promessas a santos, ignorando o perigo real. Isabel observava tudo com um cinismo crescente. A morte, que ela via como algo distante, reservado aos fracos e aos escravizados, batia à sua porta, desafiando sua lógica e seu orgulho. A Casa Grande estava silenciosa, um silêncio pesado, interrompido apenas pelos gemidos abafados dos criados e pelo incessante tilintar do sino da senzala, que agora tocava mais por enterros do que por chamar para o trabalho. Ela precisava de uma solução prática, imediata, mas tudo o que encontrava eram olhares de desespero. O luxo não servia de escudo contra a morte, e essa percepção a corroía por dentro, forçando-a a enfrentar uma realidade que sua educação de elite a tinha ensinado a ignorar. Ela caminhou até a varanda, respirando o ar pesado da manhã, buscando uma resposta no horizonte de cafezais, mas só encontrava o mesmo mar verde monótono. O medo era uma nova sensação, amarga e persistente, que nem o melhor dos vinhos portugueses conseguia dissipar. A arrogância de Sinhá Isabel começava a rachar sob o peso da mortalidade iminente. Ela precisava de um milagre, mas duvidava da existência de qualquer força que fosse além da sua própria determinação e fortuna. A perda de controle sobre sua vida e a de sua família a tornava ainda mais irascível e cruel com os poucos escravizados que ainda se mantinham de pé. A manhã era fria e úmida, a névoa pairando baixa sobre as fileiras de café. Sinhá Isabel não conseguiu dormir. A tosse do pai ecoava no silêncio da noite e o medo de herdar a fazenda como um mausoléu vazio a impulsionava. Decidiu inspecionar o cafezal, uma tentativa vã de impor ordem onde o caos reinava. Foi durante essa ronda matinal, desacompanhada e de mau humor, que seus ouvidos captaram um som fora do comum. Não o barulho das ferramentas, pois o trabalho havia parado, mas um canto baixo, repetitivo e gutural. Intrigada, seguiu o som até encontrar, escondida entre dois arbustos carregados de grãos vermelhos, a escrava Esperança. Esperança, de uns 40 anos e pele escura como a terra fértil, estava ajoelhada. Ela não rezava a um santo católico, nem usava um rosário. Em suas mãos, ela segurava um pequeno pote de barro e um ramo de folhas secas. Seus olhos estavam fechados, e seu corpo balançava em um ritmo lento, quase hipnótico, enquanto murmurava palavras em uma língua que Isabel mal reconheceu como sendo africana. Esperança era uma das poucas escravizadas que não parecia ter sido atingida pela maleita fria, e seu semblante exalava uma calma perturbadora.
Ela era vista pelos outros escravizados com uma mistura de reverência e temor, pois diziam que seus deuses eram antigos e poderosos. Isabel parou, observando a cena por um longo minuto, o sangue fervendo de indignação. Aquela era a total manifestação da superstição ignorante que ela tanto desprezava. No auge da sua aflição, ver um ato de fé pagã no coração do seu valioso cafezal era o cúmulo da afronta. "O que pensa que está fazendo, crioula?" E a voz de Isabel cortou o ar como um chicote. Esperança não se assustou. Abriu os olhos, que eram de um castanho profundo e sereno, e encarou Sinhá sem desviar o olhar, uma audácia inédita. "Estou rezando para que o vento leve o mal para longe, Sinhá. Rezando para as folhas de Exu e para a força de Ossain", respondeu Esperança com a voz rouca, mas firme. Assim a Isabel soltou uma risada estridente, histérica, que ecoou pelas fileiras de café. Assim a riu da escrava que rezava no cafezal, e a risada foi cheia de escárnio. "Rezas para Mato Seco? Enquanto meu pai morre e os doutores falham, você se ajoelha para demônios? Levante-se já e vá para a cozinha, ou eu mandarei o Matias chicoteá-la até aprender o que é utilidade." Esperança, no entanto, apenas balançou a cabeça, um gesto de profunda piedade. "Seu mal não está na ciência, Sinhá. Está no desequilíbrio da sua casa. Mas o grande arvoredo conhece a cura. Acredite ou não, ela virá de onde a senhora menos espera. E a senhora vai me procurar." As palavras de Esperança, proféticas e carregadas de uma confiança que Isabel não conseguia refutar, ficaram suspensas no ar, deixando assim a muda, não por medo, mas por pura raiva e espanto pela insolência. Os dias que se seguiram transformaram a Casa Grande em uma enfermaria de luxo. O barão piorou rapidamente. O corpo, antes imponente, agora era uma massa de ossos e febre, delirando com visões de dívidas e escravos rebeldes. Sinhá Isabel, que passara a vida aprendendo a administrar a fortuna, agora via a riqueza se esvair na forma de remédios ineficazes e nas despesas do funeral que se anunciava. A baronesa, consumida pela dor e pela impotência, trancou-se no quarto, recitando o terço incessantemente. Sua fé católica, antes um porto seguro, parecia um navio afundando na tempestade da doença. Isabel começou a notar algo perturbador. Nos barracões, embora a doença tivesse feito estragos iniciais, o número de novos casos havia diminuído significativamente. E mais notável ainda, Esperança e um pequeno grupo de escravizados mais velhos que trabalhavam no serviço doméstico e no jardim pareciam completamente imunes. Eles não tinham febre, nem tosse, e andavam pela fazenda com uma saúde robusta, quase zombando da miséria alheia. Os outros escravizados, em silêncio, começaram a procurá-la à noite, no meio do cafezal, carregando pequenos presentes. Um pedaço de fumo, um ovo, uma tira de carne seca. Eles confiavam na reza de Esperança, na sua sabedoria ancestral, mais do que nos feitiços dos brancos. A curiosidade de Isabel começou a suplantar seu desprezo. Ela se pegou observando Esperança de longe. Via a escrava recolher ervas no mato, moer raízes com um pilão e ferver misturas com um cheiro forte, terroso. Certa noite, enquanto espiava pela janela do seu quarto, Isabel viu Esperança se aproximar dos barracões, carregando um pote fumegante, e aplicar o conteúdo nos corpos febris dos escravizados. Na manhã seguinte, um dos homens mais doentes havia quebrado a febre. O alívio não podia ser coincidência. A Sinhá tentava racionalizar, atribuindo a melhora ao clima ou a uma variação da doença. Mas a sequência de fatos a incomodava. O momento de virada veio quando Tobias, o escravizado que servia o vinho e o charuto ao barão, caiu doente subitamente. Tobias era o último elo de comunicação entre Isabel e seu pai, e sua doença paralisou a Casa Grande. O barão tossia tanto que parecia que seus pulmões iriam se rasgar. E baronesa, desfeita em lágrimas, havia rasgado seu vestido mais caro, culpando a si mesma por não ter rezado o suficiente. Naquele dia, a Sinhá Isabel,
que nunca havia se ajoelhado para nada além de receber a hóstia, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela correu para o quarto, jogou no chão os livros de medicina francesa e encarou seu reflexo. O rosto pálido e os olhos injetados não mentiam. A morte estava vencendo e ela não tinha mais para onde correr. A arrogância se esvaiu, dando lugar a uma sensação de pânico gélido. Ela lembrou-se da profecia de esperança no cafezal. A senhora vai me procurar. O orgulho, por mais forte que fosse, não era mais poderoso do que a sobrevivência. O crepúsculo cobria o Vale do Paraíba com tons de vermelho e roxo, mas a escuridão dentro da casa grande era palpável. O barão estava em seu leito de morte, a respiração sibilante. A baronesa chorava em um canto, completamente inerte. Isabel estava sozinha na sala de estar, bebendo um licor amargo, a mente em um turbilhão. Ela precisava agir, e a única opção que lhe restava era aquela que ela havia ridicularizado. Engolir o orgulho era quase tão doloroso quanto a própria maleita fria. Isabel chamou o único escravizado ainda de pé e saudável na casa grande, um menino chamado Damião, de 12 anos. Damião, disse ela, com a voz embargada e forçada a uma calma que não sentia. Vá até os barracões. Procure Esperança. Diga a ela que a sinhá precisa falar com ela. Diga que é sobre o barão. Damião saiu correndo, surpreso com a ordem inusitada. Nunca uma sinhá havia chamado um escravo para tratar de assuntos de saúde dos brancos. O tempo que Esperança levou para subir a colina foi a mais longa espera na vida de Isabel. Quando a escrava entrou na sala, descalça e exalando o cheiro de mato e fumaça, a sinhá Isabel sentiu o peso de sua própria miséria. Esperança não usava o pano na cabeça e seus cabelos grisalhos estavam trançados com pequenos objetos de madeira e sementes. Sua presença impunha uma autoridade silenciosa, que contrastava brutalmente com a fragilidade de Isabel, vestida em seda, mas destruída pelo desespero. Isabel não conseguiu ser direta. Tentou argumentar com sua antiga arrogância. Escute, crioula! Sei que você faz algumas infusões para os seus lá. E bem, os doutores falharam. Se você tiver algo que possa ajudar meu pai, eu o recompensarei. Com o que você quiser. Dinheiro, um pedaço de terra. Esperança apenas sorriu, um sorriso pequeno, sem escárnio, mas cheio de entendimento. A senhora riu de mim no cafezal, sinhá. Riu da minha fé, dos meus orixás, das minhas folhas. Riu porque achava que sua ciência e seu Deus eram mais fortes do que a sabedoria que carrego desde a África, disse Esperança, sem elevar a voz, mas cada palavra era uma pedra atirada no peito de Isabel. Não seja vingativa. Esperança, implorou Isabel, sentindo as lágrimas subirem. O que você quer? Diga. Minha família está morrendo. Meu pai está morrendo. Eu imploro. Pela primeira vez, Isabel usou a palavra imploro. Esperança a olhou profundamente. A cura da Casa Grande não tem preço, sinhá. Ela tem condição. Em maleita fria é a resposta ao desequilíbrio, à falta de respeito. Eu posso salvar seu pai e sua família e a senhora vai cumprir tudo o que eu disser. A primeira condição é, nunca mais levante a voz para mim. A segunda, o meu povo vai ter direito a um dia de descanso na semana para adorar nossos deuses. E a terceira, só a direi depois que o barão estiver curado. Aceita? Isabel fechou os olhos e assentiu. Um gesto mudo de rendição total. O orgulho da Casa Grande havia sido quebrado pela fé da senzala. Esperança imediatamente tomou as rédeas da Casa Grande. A partir daquela noite, o luxuoso casarão se tornou um misto de enfermaria e templo. A primeira medida de Esperança foi afastar todos os caros remédios europeus. Veneno de branco, ela resmungou, jogando fora os vidros de ópio e tinturas. Ela requisitou a cozinha para o terror dos cozinheiros. A sala onde o barão jazia foi isolada e defumada com ervas amargas e resinas. O cheiro de café deu lugar ao aroma pungente de arruda, alecrim e fumo. Isabel, humilhada e subjugada, observava o ritual.
Ela viu Esperança preparar um banho de assento com folhas de mamona e sabugueiro, aplicando emplastros de argila fria no peito do barão e dando-lhe para beber um caldo espesso e verde de ervas. O barão, em seu delírio, tentava resistir, mas a força e a determinação de Esperança eram inabaláveis. A baronesa, inicialmente chocada com os costumes pagãos, cedeu ao ver a confiança de Esperança. Em um dos momentos mais surreais da vida de Isabel, ela viu sua mãe, a baronesa, segurar uma tigela de água enquanto Esperança rezava e cantava em iorubá sobre o barão. A escrava não dormiu por 3 dias. Ela era onipresente, controlando a temperatura, a alimentação e a higiene. Os cantos e as rezas em iorubá ecoavam pela casa grande, algo nunca antes permitido. Na terceira noite, Esperança chamou Isabel para um ritual final. Ela havia preparado uma infusão com a casca da quina, misturada com uma raiz africana que ela mantinha em segredo. Isto vai fazê-lo suar e tremer, sinhá. O mal vai tentar fugir, alertou Esperança. O barão bebeu o líquido com dificuldade. Por horas ele se debateu, suando em torrentes, a febre subindo e descendo em ondas assustadoras. Isabel sentou-se ao lado dele, segurando sua mão, rezando em silêncio, não para seu Deus, mas para que os deuses de Esperança fossem reais e misericordiosos. O canto de Esperança era a única melodia na noite de angústia. Por volta das 3 da manhã, o barão teve um último espasmo violento e, subitamente, seu corpo relaxou. A respiração, antes irregular e ruidosa, tornou-se calma e profunda. Ele dormiu, murmurou Esperança exausta, mas com um brilho de triunfo nos olhos. O mal se foi. O corpo dele o expulsou. O alívio de Isabel foi tão grande que ela desabou no chão, chorando convulsivamente, as lágrimas de gratidão e vergonha se misturando. Ela havia sido salva, e sua casa curada, pela fé que ela havia zombado. A humildade a atingiu com a força de um trovão. Naquele instante, a sinhá Isabel, arrogante e cética, começou a se transformar. A notícia da cura do barão de São Jerônimo se espalhou como fogo, não só pela fazenda, mas pelas fazendas vizinhas. O barão acordou fraco, mas livre da febre. Sua primeira palavra foi esperança. Ele não se lembrava dos detalhes do seu delírio, mas tinha uma vaga lembrança de uma mulher escura cantando e de um sabor amargo que salvou sua vida. A baronesa o tratava com uma devoção renovada. E a Casa Grande, antes um lugar de luto, recuperou um sopro de vida, com um respeito incomum pela escrava curandeira. A sinhá Isabel, cumprindo sua palavra, havia implementado as 2 primeiras condições. O domingo se tornou o dia sagrado do descanso na fazenda, e a baronesa não ousava questionar a recusa de Esperança em receber ordens diretas, tratando-a com uma cortesia forçada, mas real. Isabel sentia a dívida como um peso moral. Ela havia aprendido a respeitar a sabedoria de Esperança, não apenas por medo, mas por ter testemunhado o poder da sua fé. Uma semana após a recuperação do barão, Isabel procurou Esperança no jardim de ervas, onde a escrava colhia folhas tranquilamente. Esperança, começou Isabel, a voz suave e respeitosa. Meu pai está bem. A casa está curada. Você cumpriu sua promessa. Qual é a sua terceira condição? Esperança parou de colher, limpou as mãos na saia e olhou para Isabel. Seu olhar não era de ódio ou de vingança, mas de uma profunda tristeza antiga. Minha terceira condição, sinhá, é a mais simples e a mais difícil, disse Esperança. É a minha liberdade. A minha carta de alforria e a do meu filho Damião. Isabel congelou. A perda de 2 peças, especialmente de uma curandeira tão valiosa, era um golpe financeiro e de orgulho. Contudo, ela havia prometido. E a promessa era o único pilar que sustentava sua honra. É um preço alto, Esperança, disse Isabel, tentando negociar por instinto. Você vale muito. A sua sabedoria... Esperança a interrompeu. A sabedoria não tem preço em prata, sinhá. A sabedoria é de Xangô.
Meu preço é a minha vida livre, para que eu possa rezar pelos outros sem ser chicoteada por isso. Se a sua casa tem cura, é porque a minha fé a trouxe. E agora, essa fé me leva embora. Isabel, depois de um longo momento de reflexão, quebrou. Ela não tinha o direito de manter quem havia salvado sua família. Feito, disse ela, a voz baixa, mas firme. Você e Damião serão livres. Vou preparar os papéis imediatamente. E vocês podem ficar aqui, se quiserem. Como libertos, eu preciso de sua ajuda para cuidar do meu pai. Esperança sorriu, dessa vez um sorriso aberto, de alívio e gratidão. Nós partimos, senhor. Mas a cura que deixei plantada em sua casa é mais profunda que as ervas. É a cura do seu coração. Ervas. É a cura do seu coração. A libertação de Esperança e Damião causou um tremor em Fazenda São Jerônimo. O barão, ao saber da terceira condição, hesitou por um momento, mas a gratidão pela vida superou o senso de posse. A baronesa, aliviada pela saúde do marido, aceitou o inevitável, desde que Esperança lhe deixasse as receitas das ervas. Em poucas semanas, a carta de alforria foi assinada, um documento frio que encerrava uma vida de servidão. Esperança e Damião partiram em uma manhã de domingo, o dia que ela havia conquistado para todos os escravizados. Ela não levou riquezas, apenas seus potes de barro, suas raízes e as poucas roupas que possuía. O adeus foi silencioso, mas profundo. Os escravizados a observavam com admiração e esperança. Esperança não apenas havia salvado os brancos, mas havia provado que a fé e a dignidade podiam vencer a corrente do cativeiro, mesmo que fosse apenas para ela e seu filho. A Casa Grande nunca mais foi a mesma. Sim, a Isabel não recuperou sua arrogância de antes. O escárnio havia dado lugar a um silêncio pensativo. Ela não se tornou uma convertida aos orixás, mas passou a respeitar profundamente as práticas de seu povo escravizado. Ela parou de rir e passou a observar, a questionar. O domingo de descanso permaneceu e a produção de café não caiu, provando que o chicote e a crueldade não eram os únicos motivadores. Isabel começou a supervisionar a saúde dos escravizados com uma atenção que a baronesa jamais tivera. Ela usava as receitas de Esperança, misturando-as com o conhecimento de higiene que havia aprendido em seus livros. Ela percebeu que a cura da Casa Grande não tinha sido apenas física. A maleita fria havia forçado Isabel a enxergar a humanidade dos que ela considerava propriedade. Ela havia sido salva por uma mulher que era a personificação da sua fé zombada. O maior sinal de mudança veio quando Isabel confrontou seu pai. O barão, recuperado e voltando à sua antiga tirania, quis chicotear um escravizado por quebrar uma ferramenta. Pai, disse Isabel entrando na sua frente, o senhor está vivo porque a humanidade de uma escrava que o senhor ridicularizaria lhe salvou. O chicote vai trazer de volta a maleita fria. Trate-os com respeito. Eles não são apenas mãos para a colheita. São pessoas. E se o senhor não entende isso, então a doença ainda está na sua casa, só esperando para voltar. O barão, chocado com a audácia de sua filha, recuou. A semente da mudança estava plantada no coração da Casa Grande. Os anos se passaram. A Fazenda São Jerônimo prosperou, não apenas pelo café, mas pela nova gestão de Sinhá Isabel, que após a morte do barão, herdou e administrou a propriedade com uma mistura inédita de rigor empresarial e humanidade. Ela nunca mais riu das crenças de ninguém. O cafezal, local do encontro com Esperança, tornou-se para ela um lugar de contemplação, onde ela se lembrava da manhã em que seu orgulho foi estraçalhado. O legado de Esperança permaneceu vivo. Os escravizados continuavam a se reunir aos domingos no cafezal para rezar aos seus orixás, sob o silêncio respeitoso de Isabel. Eles não eram mais chicoteados por doença ou cansaço. Muitos foram libertados aos poucos, com a condição de permanecerem como trabalhadores livres na fazenda, recebendo um salário e mantendo o domingo de descanso. Certo dia, um viajante veio de uma vila distante. Ele procurava por Sinhá Isabel.
Era Damião, agora um homem jovem e liberto, com um pequeno negócio de ervas e curandeiro na cidade. Ele trazia um presente, um pequeno pote de barro cheio de uma pasta de ervas. Minha mãe Esperança pediu para que eu lhe entregasse. Sinhá, ela disse que um dia a senhora precisaria disso, não para curar o corpo, mas a memória. Isabel aceitou o presente com um misto de emoção e gratidão. Como está sua mãe, Damião? Perguntou Isabel. Está bem. Vive na paz de quem cumpre seu destino. Ela usa a liberdade que a senhora deu para curar muitos, Sinhá, brancos e negros. E ela me disse para lhe dizer mais uma coisa. A Sinhá riu da escrava que rezava no cafezal. A fé dela curou a doença que matava a casa grande. E a sua fé na vida, Sinhá transformou a maldição em bênção. Isabel sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela havia sido salva 2 vezes. A primeira pela fé de Esperança que curou a maleita. A segunda pela humildade imposta por essa fé, que curou sua alma e a transformou em uma administradora justa. O passado de arrogância estava para trás. Ela se tornou conhecida como a baronesa que tratava seus trabalhadores com dignidade. E assim, o cafezal, que testemunhou o riso de escárnio de uma sinhá, tornou-se o berço de uma nova esperança e do respeito que, finalmente, curou a doença mais antiga e destrutiva do Brasil daquele tempo, a ignorância e a crueldade.